Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos conversar sobre o livro A Comunidade Secreta de Philip Pullman. Para quem não sabe, este é o segundo livro da trilogia chamada O Livro das Sombras. E vamos ter alguns probleminhas, alguns assuntos polêmicos. Antes de começar a resenha, vou explicar para vocês mais ou menos a ordem em que acontecem as coisas. A trilogia, esse livro que é A Comunidade Secreta, ele faz parte da trilogia, como eu já falei, O Livro das Sombras. E o Livro das Sombras se inicia com este livro aqui, que é La Belle Sauvage, né? Que tem resenha aqui no canal, em que o personagem principal é Malcolm, ele tem 12 anos. Ele, juntamente com a amiguinha dele ali, que ele vive numa como é que fala? Numa estalagem ali que recebe pessoas. Ele mora próximo de um convento e lá chega uma criança pequenininha e ele começa a gostar dessa criança e acaba tendo uma estreita, ele protege essa criança. E essa história, basicamente, algum tempo depois, essa criança nada mais é do que Lyra Belacqua, que vai ser a protagonista desses 3 livros aqui, né, que é a trilogia Fronteiras do Universo, composta pela Bússola de Ouro, a Bússola Dourada, a Faca Sutil, né, e a Luneta Âmbar. Eu tenho as duas versões. Eu gosto muito dessa porque essa aqui eu tô pesquisando. Para quem não sabe, eu pesquiso literatura infantil e juvenil. E eu tô pesquisando esse livro neste momento da minha vida acadêmica. E eu amo essa trilogia. Ponto final. Amo a trilogia, amo tudo nessa trilogia. Apesar da crítica à religião, que eu sou cristã, para quem não sabe. Mas eu amo a construção dessa obra. Então, aqui Lyra, ela tem toda uma aventura, como vocês sabem que tem uma série na Netflix. E se vocês quiserem saber mais ou menos da história sem ler o livro, vocês podem assistir porque tem muita coisa diferente. A experiência vai ser completamente diferente, ler o livro e assistir a série. Principalmente no que concerne a crítica à religião. Dito isto, explicando essa ordem, depois que você ler a trilogia Fronteiras do Universo, aí você vai ler esse livro aqui. Porque esse livro aqui vai se passar 20 anos depois dessa trilogia que eu mostrei pra vocês, a trilogia Fronteiras do Universo. E agora nós vamos começar a falar sobre esse livro aqui. Em um primeiro momento, a gente percebe que a história tenta explicar como está a nossa personagem principal, Lyra Belacqua, 20 anos depois, a grande aventura na trilogia Fronteiras do Universo, que acontece coisas extraordinárias. Como também tenta explicar o que aconteceu com o personagem Malcolm, né, que é o menino do primeiro livro dessa trilogia. Então, o Livro das Sombras começa com La Belle Sauvage e depois, né, 20 anos depois, está aqui as explicações do que aconteceu com Lyra Belacqua. Aí a gente vai saber o que Malcolm se tornou, que eu não vou dizer para não ser spoiler. Também a gente vai ver o que aconteceu com Lyra, ela começou a estudar, o que foi que aconteceu com ela. Ela superou ou não, né, a perda de uma pessoa muito importante. Ela perdeu muita coisa, né, não vou dar spoiler, mas enfim. E aqui a gente vê Lyra com 21 anos de idade, uma menina adulta, super dinâmica, super feliz, até demais, vamos dizer assim. No entanto, a gente pensa que Malcolm e Lyra vão ter uma relação mais próxima no livro, mas não é o que acontece, né? Eles têm uma relação um pouco... Isso aqui não é spoiler porque tá logo no início do livro. Malcolm acaba se tornando professor de Lyra na universidade, mas ela não se bate com ele. Só depois de uma estreita é que ele acaba se revelando para ela. Não só ele, como também Alice, né? Que ajudou Malcolm a proteger Lyra lá no primeiro livro, que é na La Belle Sauvage. Então, tem várias tretas que vão acontecer. Mas dentre todas essas tretas, todas essas intrigas que vão permear o livro, elas são norteadas por um fio condutor, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui a grande intriga desse livro é simplesmente o interior de Lyra e a relação dela com sua própria alma, que é Pantalaimon. Para quem não sabe, nessa mitologia, a alma das pessoas fica fora delas, né? Que são chamados Deimos ou Daimon. Nessa tradução aqui que eu mostrei para vocês é Deimos, mas na outra
nova soma de letras é Daimos. Então, Lyra, ela está envolvida com uns filósofos chamados Talbot e Brand, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui o nome deles. São dois filósofos que eles traçam é Talbot e Brand. Eles traçam uma corrente filosófica racionalista em que diz que não existe magia, que não existe as feiticeiras, que até eles trazem como é que eu vou dizer? Eles questionam até a existência dos próprios demons. E os demons, gente, para quem não sabe na mitologia, se você tem sua alma fora do seu corpo. Então, por exemplo, Lyra tem Pantalaimon, né? Que é uma Marta. E se por acaso alguém matar o demon dela, ela morre. Se alguém sufocar o demon dela, ela morre. Então, essa filosofia, esses livros, né, que estão sendo publicados ali, chegam ao ápice assim tão grande do racionalismo que as pessoas começam a questionar até a existência de suas almas. E aí, Lyra, apesar de ainda ter a alma, falar com Pantalaimon, ela começa a questionar toda a aventura que ela viveu lá na trilogia Fronteiras do Universo. Estão entendendo? Ela começa a achar, será que foi imaginação? Será que foi um delírio? Será que aquilo existiu de verdade? E aí, Pantalaimon não se conforma com isso e eles dois entram em atrito. É tipo assim, sabe aquela coisa de o corpo e a mente, a alma não se estão conversando, sabe? Quando você tá assim. E eles realmente, né, não se relacionam, não conversam, não convivem em harmonia. E chega ao ponto assim culminante que Pantalaimon decide simplesmente sair de perto de Lyra para ir salvá-la em busca da sua imaginação. Ele quer ir em busca da imaginação de Lyra para trazer aquela menina enérgica de volta, né? E aí, gente, vai acontecer um monte de coisa. Isso aqui acontece logo nas 100 primeiras páginas dos livros. Então não é spoiler, tá entendendo? Então, nesse livro a gente vai ver que isto será a grande intriga. E quais são os inimigos, né? A gente já sabe que, de certa forma, tem essa corrente filosófica racionalista que tenta de toda maneira, né? Tentar tirar esse... eu acho interessante isso, porque se na trilogia Fronteiras do Universo, né, o que queria sufocar a magia, a imaginação, era a igreja, um magistério, né? Agora aqui é como se a igreja tivesse sido dominada por correntes filosóficas racionalistas e essas correntes filosóficas querem abafar a magia, a imaginação e, né, os seres mágicos. E aqui entra a grande questão, gente, é como se essa comunidade secreta, né, é tipo assim, o que pode vir a salvar justamente essa energia que era a própria Lyra. E aqui eu vou começar a dar assim, pronto, isso é o resumo da história, é simplesmente um enredo, mais ou menos o que vai acontecer, mas não tem spoiler. Agora eu vou ser muito sincera em relação à minha crítica ao livro. O que eu achei do livro é que eu achei a proposta maravilhosa, eu achei a intriga uma premissa maravilhosa, mas o que eu tenho a dizer é que Philip Pullman não desenvolveu bem. E eu vou explicar para vocês. Lyra não tem a energia que a gente conhece no livro. Tudo bem que ela é uma menina de 21 anos, tá, né, tá ali em outra vibe, em outros pensamentos, outras preocupações financeiras e tudo mais, tá preocupada com a universidade, em tirar boas notas, mas é aquela coisa, ela era uma menina diferente, ela viveu coisas diferentes, de repente ela aparece apática, não é a Lyra que a gente conhece, né? Segundo, o próprio Malco também, ele se tornou uma pessoa importante, mas ele também não tem aquela energia do primeiro livro. Eu não sei se isso é uma crise de identidade que Philip Pullman quer passar nesse livro aqui, desses personagens já adultos em meio a uma sociedade que está tentando oprimi-los, só que de outra maneira. Se eles tentaram pela opressão do magistério não deu certo, agora eles foram por outra vertente, que é a vertente racionalista exacerbada. E aí, até que faz sentido, mas assim, o problema o livro não cativa a gente. Eu tive muita dificuldade de ler esse livro, eu tive muita dificuldade de me conectar com as personagens. Outro problema também é que ele apresentava um personagem novo.
e contava uma história ali e de repente apresentava outra e outro e não tinha uma conexão e não tinha um aprofundamento e a gente não se conecta com as personagens. Isso é um problema, porque é diferente lá da trilogia Fronteiras do Universo. Cara, praticamente você se apaixonava pelas personagens do início ao fim. Aparecia um personagem do nada, de repente você se sentia apaixonado por aquele personagem. Você queria, você amava. Tipo o Yorick Barney, são tipo Lee Scoreby. Ai, gente, são todos personagens massa que eu me apaixonei, que eu queria saber o que aconteceu com aquelas pessoas, sabe? Aqui não, tá, tô lendo. Nossa, ok. E outra coisa, o magistério, né, que era um problema, que era e é um problema na narrativa, sabe, continua, tipo assim, mais o mesmo. E Lyra, que deveria tá construindo outras coisas, vamos dizer assim, sabe, nada, não aconteceu nada, e aí a gente fica, sabe? É só mais explicação adorei isso aqui, ó. É mais explicação sobre o que é o pó, pra que o pó, não sei o que é o pó. O pó não já foi explicado lá na trilogia Fronteiras do Universo? Então, não faz sentido, sabe? Pessoas vindo, como é que fala? O alequiômetro, né, que é a bússola de ouro e ficando encantado, assim, explicando a mesma coisa que já foi explicado lá na trilogia Fronteiras do Universo. Então, assim, eu senti muita falta, sei lá, expandir o universo, sabe, do mundo de Lyra, Oxford de Lyra. E assim, são os problemas que eu senti quando eu li. E olha que eu sou uma pessoa que eu amo livros, então eu sempre busco ver coisas boas nos livros. No entanto, esse livro me incomodou um pouco. Eu vim começar a gostar no final, nas últimas 50 páginas, vamos dizer assim, que ele vai dar vamos dizer assim, né, uma deixa para o próximo livro, que são essa trilogia, né, são 3 livros, e aí eu espero que, se acontecer mais ou menos o que eu tô pensando, pelas pistas que a gente tem em alguns documentos secretos, nanana, se acontecer, pode vir a salvar a trilogia. No entanto, eu vou dizer pra vocês, eu gostei demais desse livro aqui, que é La Belle Sauvage, sabe? Inclusive, é interessante que tem algumas passagens, por exemplo, um alagamento e algumas coisas que aconteceram aqui, que não saem da minha mente, sabe? Eu fico imaginando, às vezes eu tô num canto fazendo uma coisa, pego em água e lembro, sabe? Então, aqui é aquela coisa, o personagem de Malco, que deveria ter mais visibilidade aqui, sei lá, tipo, eu não vi tanta. Lyra também adulta, é apática. Pantalaimon, né, que é não é um animal, a alma dela é o único que tem um pouco de atitude, mas os capítulos dedicados a ele, a ele são mínimos, pouquíssimos, sabe? Então, eu me incomodei um pouco. Tô reclamando demais, né, gente? Mas é assim, como eu tô pesquisando essa obra, como eu tenho um envolvimento grande com ela, eu esperava que muita coisa que poderia explicar a trilogia, melhorar, né, a questão do universo, da trilogia Fronteiras do Universo, não aconteceu. E aí, de certa forma, eu fiquei um pouco assim. Mas, levando em consideração a história enquanto história, não, não é rápida. Porque quem leu a trilogia Fronteiras do Universo sabe que é um livro rápido. Eu lembro que eu li em 2013. Eu peguei o livro 3 dias, o primeiro livro, 3 dias antes de romper o ano, e eu virei o ano lendo o livro, que eu queria terminar os 3 livros. Eu tava louca pra saber a história. Esse aqui eu fiquei embramando 15 dias. 15 santos dias, porque eu tirei férias no mês de janeiro para descansar, né? E também tinha algumas coisas da escola para encher nota, nananana, e vim pegar ele há uns 15 dias atrás. E vim terminar hoje, dia 3 de janeiro, não, de fevereiro de 2021. Então, gente, poxa, Philip Pullman, e esse livro é bem maior. Então vamos parar, né? Eu vou continuar lendo a trilogia, com certeza, porque eu quero saber esse final, né? E no final tem uma coisinha que aponta para uma obra legal e a gente tem que ver o final. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha e até a próxima.